se inicia com o nosso protagonista, o Goyon, fantasticamente bem interpretado pelo Nan Yeol-soo. Na cama de um influencer ali, ele abraça o cara e pede pra eles fazerem sexo mais uma vez. Só que o cara não está disposto, ele manda o Goyon se mandar, gente. E aí o Goyon se levanta abruptamente aqui e o cara acaba cedendo aqui. O Goyon pede pra eles fazerem no sofá. Eles começam a fazer sexo, só que eles são interrompidos pelo namorado do cara que estava no serviço militar obrigatório e que conseguiu uma licença aqui para poder passar um tempo com seu namorado. A influencer tenta explicar para o Goyon ali que o cara estava no serviço militar, que não é fácil terminar com ele, né, mentindo descaradamente para o Goyon aqui, que não acredita, gente, chama o cara de traidor, mostra o dedo do meio e vai embora. Por conta disso, ele acaba chegando atrasado no seu trabalho de modelo e é lá onde ele conhece o belo, sério e quieto fotógrafo Kim. De primeiro momento, eles não se dão bem porque o Kim acha que o Goyon é alguém que não tem responsabilidade. No entanto, gente, durante o ensaio fotográfico, o Goyon impressiona muito o Kim. E é esplêndido, gente, como o Kim faz questão de dizer aí umas 300 vezes. E realmente a gente é obrigado a concordar com ele, né? Não? E aí à noite, gente, o Goyon vai pra balada gay aqui com o seu grupo de cachorras, né, gente? Ops, o seu grupo de amigos. O primeiro é o Yeol-soo, formado em dança, mais nômade de coração, que está estudando para se tornar um comissário de bordo capaz de analisar com seu olhar certeiro os homens ali nas proximidades. Park Ji-tae, conhecido como o rato da academia dos gays, também o nosso alívio cômico principal, uma princesa tanto calorosa quanto sensível e que é implacável ao procurar um Han-min, alguém devoto e puro de coração. Os quatro então bebem todas, gente, e começam a dançar ali na pista de dança, na frente de todo mundo. Então o Goyon percebe uma pessoa similar na multidão, que é o fotógrafo Kim. Os dois trocam olhares furtivos aqui, como se eles estivessem tentando seduzir um ao outro, né? Como se eles estivessem imersos em uma dança silenciosa de atração, um tentando chamar a atenção do outro. Quando eles se encontram em um beco, Kyu fala que ele não esperava que o Goyon estivesse em um lugar como aquele, assim como um movimento ousado, gente. O Goyon finge cair nos braços do Kim, que segura ele. O Goyon então vê a oportunidade aqui, sente os sinais e beija o Kim, isso com intensidade, enquanto o Kim responde com um toque suave, evocando a sensação de um romance nascendo entre eles. O beijo então começa a se tornar docemente violento. No entanto, ao abrir os olhos, o Goyon se depara com a Mie, uma colega de seu curso ali, que observa a cena atentamente. Quase jogando o Kim no chão, coitado, o Goyon para esse beijo aqui, vai até a Mie e a Mie fala pra ele por que ele não come o cara. Então o Goyon tá com medo aqui da Mie contar pra todo mundo que ele é um corta-manga. No entanto, a Mie fala com um tom decidido que ela não vai contar o segredo do Goyon. Também não é ingênua, né, gente? Porque o Goyon tentou contornar essa situação de uma maneira bem burra, na minha opinião. Volta à faculdade, o Goyon acaba se cansando do seu grupo de amigos babacas e tóxicos, né, gente? Começa a difamar a Mie aí de graça. Eles são um bando de idiota, né, gente? Aquele tipo de macho que não pega nem gripe. E aí ele vai para um café com o Kyu e durante a conversa, eles se abrem e reconhecem que a atração entre eles é mútua. No entanto, o Goyon logo se dá conta de que o Kyu é uma pessoa excessivamente perfeccionista, uma pessoa tão empolgante quanto o leite morno, uma característica que incomoda ele desde o começo, mas apesar disso, ele viu sinceridade no amor de Kyu, por isso ele decidiu tentar. Após um tempo, o Kyu leva ele para o seu local especial, um espaço que reflete a sua essência. Eles se deixam levar, eles estão num enlevo ali e compartilham um beijo bem intenso. Beijão maravilhoso. Esse momento, que também tem uma certa vulnerabilidade aqui, acaba fortalecendo o elo que está surgindo entre eles. E seus excluídos do curso, gente, acaba aproximando a Mie do Goyon. Se inicia então um laço que aos poucos se revela profundo e transformador. O leva o Goyon para a Ponte do Amor, não sei exatamente se é assim que chama esse local, mas enfim, e pendura ali um cadeado, simbolizando que ele quer que o amor dele e do Goyon dure para sempre. Com um brilho nos olhos, ele solicita o abraço do Goyon, que fica hesitante aqui, afinal ele está com medo das pessoas verem os dois, só que o Kim insiste e o Goyon acaba cedendo. Embora esses gestos foram românticos e encantadores, o Goyon não compartilha do mesmo sentimento que o Kim. Para ele, o romantismo e a intensidade das ações do Kyu aqui é desproporcional
emocional. Afinal, eles apenas estão começando a se conhecer e o Ki-un já se comporta como se eles fossem um casal completamente apaixonados que vão casar no dia seguinte. Para tornar tudo ainda mais sério e pensando que ele vai fortalecer a relação dos dois, o Ki-u acaba comprando 2 anéis de ouro branco. Evidentemente um símbolo de compromisso, né? Só que ele coloca o anel no dedo do Goyon sem pedir a opinião e, pior, a permissão dele. Ki-u tá tão apaixonado que ele não percebe o claro incômodo e desconforto do Goyon nesse momento. Definitivamente não se sente à vontade com essa demonstração fervorosa de afeto, afinal ele não ama o Ki. Nesse momento ele percebe que a intensidade dos sentimentos do Ki-u não corresponde à sua própria realidade. Envolto em tédio e mesmo hesitando, afinal ele acha a Mie estranha, ele aceita o convite dela para ir na balada. Ao dançar com um homem bonito e desconhecido, ele sente toda a frustração, todo o seu tédio acumulado se dissolver, como se estivesse finalmente voltando para casa. O contraste, o relacionamento que ele tem com o Ki-u o sufoca. Com o tempo, Mie e Goyon se tornam melhores amigos, eles começam a morar juntos, trocando experiência ali dos relacionamentos que eles tiveram, eles não se dão tão bem com as suas famílias também. Goyon descreve essa conexão como uma amizade tão genuína, de uma sintonia tão imediata que desde o início ele sente que ela vai ser para sempre. Quanto mais o tempo avançava, mais cansado o Goyon se sentia desse relacionamento com o Ki-u. Essa desconfortável tensão e incômodo entre eles foi se acumulando até que o Goyon não consegue mais segurar seus sentimentos. Ki-u vai no karaokê com o Goyon e seus amigos. Ele passa uma vergonha cantando uma música romântica, gente, mas eu fiquei muito constrangido por esse rapaz. Fiquei com muita dó. Principalmente quando ele começa a cantar todo desafinado, gente, uma estrofe romântica para o Goyon ali que tá com aquele, acho que ele só queria ser uma minhoca para cavar um buraco na terra e se enfiar lá dentro para não estar presenciando essa vergonha. Detalhe que o Ki-u tá olhando todo apaixonadinho para ele, né, gente? Enquanto o olhar do Goyon é tipo, meu Deus, eu preciso terminar com esse homem hoje. E é exatamente isso que ele faz. Então não aguenta mais disfarçar sua insatisfação, o seu desconforto com o Ki-u. Claro que ele não quer que o Ki-u mude por causa dele e que o que eles têm para ele não é amor. Com uma voz frustrada, ele fala pra ele que estar com ele é entediante e frustrante. Nem sabe o que ele sente, que ele parece não se importar, que ele parece só estar olhando pro próprio umbigo, pros próprios sentimentos, que ele nem mesmo sabe o que o Goyon gosta. Ele termina falando que seria muito mais fácil para o Ki-u achar alguém compatível com ele, né? Porque eles são bem, mas bem incompatíveis. O Ki-u segura a mão do Goyon com força, implorando pra ele, falando que não pode viver sem ele. E eu amei, gente, que o Goyon simplesmente respondeu que ele pode, não me procure mais. Ele recebe a ligação da Mie aqui, que está detida na delegacia porque ela agrediu um tarado. O Goyon tenta acalmar os ares aqui, busca ela, e aí, gente, ela acaba revelando pra ele que fudeu, porque ela está grávida, só que ela tá dormindo com 2 homens ao mesmo tempo. Um DJ e um tatuador. Ela não faz ideia pra quem que ela deve ligar, porque ela não sabe quem é o pai. Enquanto isso, gente, a vida amorosa do Goyon também enfrenta turbulência. Após o término com o Ki-u, o Goyon começa a sair com aquele cara desconhecido, bonito da balada, só que esse rapaz se cansa do jeito extravagante do Goyon de ser, digamos assim. O Goyon acabou se encantando, gente, e ele fala que ele está disposto a se mudar por causa desse rapaz, só que o rapaz fala que não precisa. O Goyon pede para eles serem amigos, o cara fala que já tem amigo demais, mas que é para o Goyon não procurar ele novamente. Sim, gente, de uma certa maneira o Goyon sofreu um pouco do remédio aqui, afinal, de uma forma diferente, né, em proporções diversas, ele acabou fazendo a mesma coisa com o Ki-u, com a Mie falando pro Goyon que ela não faz ideia do que fazer, que ela não sabe para qual dos homens dela ela vai ligar, porque ela tá dormindo com 2 homens ao mesmo tempo, né, que é o DJ e o tatuador, e ela não sabe quem é o pai. O Goyon pergunta se ela quer ir numa clínica, ela fala que sim, mas que ela não tem dinheiro. O Goyon empresta o dinheiro para ela. Primeira clínica que eles vão juntos não dá muito certo, gente, porque o médico é um completo insensível e babaca, mas na segunda clínica ela consegue fazer o procedimento, ou seja, ela interrompe a sua gravidez. Disso, o corpo e a mente da Mie precisa de uma recuperação. Ela se tornou uma pessoa bem menos alegre do que ela era. O Goyon comenta que ela fica em casa o tempo todo, mas que ela tá tentando se reerguer, né? E aí, gente, ela pede para ele ir comprar macarrão. Quando ele sai de casa, ele acaba se reencontrando com o Ki-u, o seu ex-namorado.
Kyu está parado na sua porta, gente. Ele é quase como se fosse um espírito obsessor pro Goyon. Uma reminiscência de um passado que o Goyon claramente quer deixar para trás. Kyu, visivelmente embriagado, oferece desesperadamente ali ao Goyon refeições caseiras varias da sua cidade natal. Com um olhar cansado e nervoso, o Goyon deixa claro que os sentimentos que ele tinha pelo Kyu já chegaram ao fim. Kyu, tomado pela dor da rejeição, confessa para o Goyon que ele está odiando a maneira que ele está agindo. Ele fala que ele não se sente humano mais sem o Goyon, né? Como se houvesse um vazio interminável na sua vida. Para ele, a ausência do Goyon nela é um verdadeiro inferno. O Kyu então fala que se apaixonar não é pecado, e o Goyon responde com uma frieza e um sarcástico, gente, um deboche. Eu amo esse personagem no seguinte: se apaixonar não é pecado, mas o escândalo que você está fazendo, a perturbação da ordem, enfatiza para o Kyu que ele não pensa mais nele e que ele se sentia sufocado nessa relação. O Kyu continua fazendo ele aceitar ali as refeições, como se a aceitação do Goyon àquela comida pudesse reavivar a esperança que ele tem do Goyon voltar para ele. Ele está terrivelmente enganado. Nesse momento, a Mie aparece levando o Kyu embora, intervendo na situação. O Kyu, gente, ele começa a chorar ou gemer. Fiquei um pouco na dúvida. Quem souber, avise. O Goyon olhou isso da mesma forma que o Kenneth, gente, com um olhar de que, meu Deus, que constrangimento. Tá passando uma vergonha isso aí? Ele então compartilha com as suas cachorras, com seus amigos, de que ele terminou com o Kyu. A situação se tornou ainda mais constrangedora, porque o Kyu constantemente lhe manda frases clichês tiradas de filmes românticos ali, como por exemplo: se obsessão não é amor, então eu não amei de verdade. Ele é um tanto obcecado pelo Goyon, né, gente? Realmente ele passa uma vergonha. Ele consegue se recuperar ali do que aconteceu e ela foca ali nos estudos. Ela consegue um emprego em uma grande empresa, onde lá ela conhece o amor da sua vida, o Junyo. Homem elegante, sério, educado, completamente diferente dos marginais que ela transava. Palavras do Goyon, não minha. Os três jantam juntos, gente. O Goyon aproveita a oportunidade e provoca muito a Mie. E os dias foram se passando, com a Mie aprofundando o relacionamento dela com o Junyo. Inclusive, os dois continuam juntos aqui, o que surpreende o Goyon. E o Goyon começa a se sentir sozinho. Focando nela, gente, aqui ela entra no carro do Junyo, que está muito triste, com muita raiva, muito decepcionado com ela, porque ele descobriu aqui que, na verdade, ela mora com o Goyon, e tinha rumores ali na faculdade que os dois tinham um relacionamento secreto. Desespero para conseguir acalmar o Junyo aqui, que começou a chorar, gente, a Mie acaba revelando para ele que sim, que ela mora com o Goyon, mas que o Goyon é gay. Quando ela conta isso para o Goyon, ele reage de uma forma muito explosiva, que definitivamente ela não esperava. Embora a Mie não tivesse direito de tirar o Goyon do armário para o Junyo, a sua atitude foi impulsionada pelo desespero que ela teve ali de perder o seu relacionamento. Ela não pensou com clareza e acabou se deixando sucumbir a isso. Os sentimentos do Goyon também são válidos, né? É compreensível a deslealdade, a falta de confiança e a invasão de privacidade que ele sentiu aqui, né, gente? E isso pesa ainda mais por vir da Mie, que é a sua melhor amiga. Mie tenta explicar para o Goyon que ela não teve escolha, ela tenta contornar a situação aqui, mas o Goyon, tomado pela decepção e pela frustração, acaba discutindo com ela, acusando-a de não se importar com os sentimentos dele. Mie, por sua vez, refuta, falando que o Goyon é uma pessoa muito egoísta e que é por isso que ele está sozinho. O Goyon então decide sair de casa. Ele vai até um bar e enche a cara, gente. Depois ele beija um homem com muita violência. O homem responde de primeiro momento, mas pede pro Goyon ser gentil. O Goyon continua beijando o cara como se ele fosse um animal. O cara empurra ele, chamando ele de macho. Sem escolhas, gente, o Goyon acaba ligando para o Kyu, que é o seu ex-namorado, e o Kyu, mesmo que o Goyon tenha partido o seu coração, ele acolhe ele. Kyu fica feliz ao ver o Goyon novamente, que repara que agora o Kyu acelera mais o carro. Ou seja, o jeito rígido e metódico do Kyu, algo que o Goyon achava tão chato, gente, agora parece estar mais leve, como se ele estivesse se permitindo viver um pouco mais. Kyu leva ele até a ponte do amor para verificar se o cadeado deles ainda está ali. Sim, está. Goyon então abraça ele e pede desculpas, falando que ele é uma boa pessoa e que ele queria ser amado por ele, mas ao mesmo tempo ele não se permitiu receber esse amor. Ele pede que da próxima vez o Kyu encontre um cara legal e não um covarde como ele,
Aqui, gente, a gente tem que destacar um ponto importante no Go-Yeon, e é um ponto que ele supera no decorrer da série, que é a questão da homofobia internalizada que ele tem dentro dele. Isso é um assunto que a gente vai discutir ao longo das resenhas, então fiquem atentos. Ele conclui falando para o Kyu conseguir encontrar alguém que o ame verdadeiramente e vai embora. Após ficar sozinho, o Go-Yeon terminou seu romance. Ele o fez porque ele precisava fazer alguma coisa e ele não estava conseguindo dormir direito. Sua novel, gente, é praticamente autobiográfica, né, denominada de Mistilos e Cigarros. 10 meses se passam e ele entra em contato novamente com a Mie para contar para ela que ele venceu um concurso. Os dois imediatamente se reconciliam sem pedidos de desculpa, gente, porque não é necessário. É nítido como que eles são especiais um para o outro, como que eles sentiram falta um do outro e o como que essa amizade é importantíssima para ele. Mie também fala que tem novidades e ela conta para o Go-Yeon que ela vai se casar com o John. Eles então se parabenizam aqui. Go-Yeon se sente muito mais feliz, muito mais aliviado, muito mais leve, como se uma luz estivesse voltando ao seu mundo quando ele volta a ter a amizade com a Mie. No entanto, ele recebe uma notícia devastadora que afunda ele novamente no abismo que ele tinha acabado de sair, né? Que é que o Kyu acabou falecendo num trágico acidente de carro. Aparentemente, ele havia excedido a velocidade que havia permitido. Ao saber disso, gente, o Go-Yeon não consegue não se culpar aqui, mas depois ele entende que não é culpa dele, né? Porque ele não disse pro Kyu acelerar o carro ao ponto de ficar perigoso, né? Em luto, o Go-Yeon acaba mergulhando aqui em uma reflexão profunda. Ele entende o como que a homofobia internalizada dele impediu ele de viver o que poderia ser um amor incrível. Percebe tarde demais que o Kyu era uma pessoa que realmente amava ele, bem com quem ele poderia ter construído um futuro repleto de momentos felizes e calorosos, um futuro que agora tragicamente se esvaiu diante de seus olhos. Go-Yeon ajuda a Mie aqui com a mudança, né? Ela passa o apartamento dela para o nome dele, então ele vai começar a voltar a morar ali. E ela pede para ele cantar no casamento dela, né? O Go-Yeon deixa claro que ele não sabe cantar. E ela fala que não importa, né, gente? O que importa para ela é o Go-Yeon fazer esse gesto que vem do coração dele. E é exatamente isso que acontece. E ele acaba cantando uma das músicas que o Kyu gosta, o que evoca o Kyu nesse momento. Inclusive, ele fala para Mie que deseja que ela tenha uma vida esplêndida. Os dois começam a se divertir aqui enquanto cantam juntos. Os amigos do Go-Yeon estão presentes aqui. Todo mundo aplaude e se diverte com essa linda amizade, incluindo o Jonghyuk. É evidente que a Mie e o Go-Yeon compartilham um amor profundo, um vínculo que supera o laço sanguíneo que eles não têm, que se fundamenta unicamente na escolha mútua. É aquela amizade que você deseja ter na sua vida. Ao retornar para sua antiga nova casa, Go-Yeon finalmente se permite viver o luto, e isso vem junto com uma mensagem clara de que a sua vida está prestes a mudar. Novamente, ele pensa sobre a possibilidade dele ter perdido um futuro promissor com o Kyu e sente que os seus momentos felizes chegaram ao fim. A cena em que dois mistilos caem na tigela dele simboliza primeiro a amizade sólida que ele construiu com a Mie, a amizade essa que vai continuar, mas a Mie não vai estar ali para ele o tempo todo como ela costumava estar. E também, gente, a ausência do Kyu. Em suma, o Go-Yeon se vê completamente sozinho. O Go-Yeon flertando com um cara ali no parque, né, tentando seduzir ele depois da sua caminhada matinal. A série já estabelecendo pra gente que ele não se esconde mais, né, ele não fica fingindo que ele não é gay. Então ele realmente conseguiu vencer a homofobia internalizada, só que ele não consegue seguir em frente com esse cara que parece que ficou na dele também, porque ele recebe uma ligação da sua mãe que fala com uma voz séria que ela tem câncer, assim como sua avó. Essas palavras caem como uma bomba no colo do Go-Yeon, levando a leveza do dia. A cirurgia para remover o câncer uterino da mãe dele ocorreu, mas os resultados não foram o que eles esperavam, pois o câncer se espalhara ainda mais, atingindo os linfonodos e o fígado. O Go-Yeon sente como se o mundo dele estivesse começando a ruir, se vê perdido em um mar de incertezas e dor. Ele não sabia que ele se importava e amava tanto a sua mãe assim. Em busca de um caminho para lidar com a sua nova realidade, ele se inscreve em uma aula de filosofia, esperando encontrar forças e respostas nas palavras dos grandes sábios. Foi lá que ele conheceu Non Yus, um homem de beleza impressionante e misterioso que exala hormônios masculinos e que é dono de um olhar friamente penetrante. Ele se apresenta de maneira
simples, afirmando que ele trabalha com criatividade. A beleza de Yosu atrai o Goyon, no entanto, ele hesita em se aproximar porque pensa que o Yosu é só um narcisista pretensioso. No entanto, para sua surpresa, o Yosu pede um pouco do seu café, deixando o Goyon confuso. Sem cerimônias, o Yosu simplesmente se serve da bebida. Ao final da aula, ele surpreende o Goyon mais uma vez quando fala para ele que irá pagar um café para ele. Assim, os dois começam a se conhecer melhor. A presença de Yosu trouxe um pouco de luz para o coração do Goyon, que sentia uma nova esperança renascer em meio à tempestade que abatia sobre sua vida. À medida que eles conversam e se aproximam, o Goyon se sente cada vez mais atraído pelo Yosu. Mas uma dúvida persiste aqui: será que o Yosu é gay? O clima então muda quando o Yosu convida o Goyon para um almoço e o Goyon descobre que, para sua surpresa, o Yosu é uma pessoa extremamente sábia e conhece muito bem várias reflexões filosóficas ali que fascinam o Goyon. E enquanto a chuva cai, os dois compartilham o guarda-chuva juntos, inclusive o Yosu abraça o Goyon nesse momento. Goyon, por sua vez, conta para os seus amigos ali que ele está confuso, ele não sabe se o Yosu está querendo só amizade ou algo mais. Os amigos do Goyon falam para ele que hétero não faz o que o Yosu já fez por ele, que ele quer muito sim comer o fiofó do Goyon. Só que o Goyon ainda não tem absoluta certeza se o Yosu é corta-manga ou não. E isso deixa ele confuso e triste, né? Afinal, ele está se apaixonando pelo Yosu. Na próxima cena, a gente mergulha no passado familiar do Goyon. A mãe, ao descobrir que seu pai traiu ela, que ele tem outra família, imediatamente pediu o divórcio e foi embora, se tornando a principal responsável pelo sustento deles. Ela trabalha ali como diaconisa. Ela é uma mulher profundamente religiosa, contrastando radicalmente com o Goyon, e guarda um ressentimento intenso da mãe dele, culpando-a por algumas cicatrizes emocionais que ele carrega até hoje e que impacta a sua vida. Voltando ao presente, Goyon tenta se aproximar do Yosu ao aceitar jogar futebol com ele. Ele então não consegue tirar os olhos do Yosu, porque o Yosu é muito bonito, e a tatuagem que ele tem ali nas costas, gente, ela é um fascínio para o Goyon. Para ele, gente, é como se ao redor do campo do Yosu tivesse um forte campo gravitacional que obriga o Goyon a ficar olhando para ele, a ficar ainda mais atraído por ele. Só que o Goyon logo percebe que seus esforços estão sendo em vão quando o Yosu parece não se importar muito com ele. Frustrado e decidido seguir em frente, o Goyon e seus amigos vão pra balada ali, eles decidem ficar trêpados. Só que o Yosu não deixa ele em paz, né? Ele continua tentando estreitar os laços deles. Em uma noite, o Goyon fala para ele que ele vai decidir aonde eles vão jantar essa noite, senão nada feito. A situação culmina para eles irem até uma festa de Halloween, onde o Goyon tá se divertindo, já o Yosu se sente muito desconfortável. Sem querer, sendo rude com o Goyon, gente, ele pede desculpas, mas o Goyon tá de saco cheio porque parece que o Yosu não se esforça para tentar entrar no mundo dele, que acaba intensificando a tensão dos dois, gente. Vocês lembram que eu mencionei para vocês que o Goyon venceu a batalha contra a homofobia internalizada? Então, o Yosu precisa vencer essa luta também, né, gente? O Yosu, ele é a personificação de uma homofobia internalizada. Como que isso pode estar impedindo você de ser feliz? Vocês reparem a forma como eles filmam e fotografam as cenas que o Yosu está ao lado de outras pessoas e as cenas que ele está ao lado do Goyon, né, gente? Quando os dois estão sozinhos ali, eles aumentam o brilho, né? Eles trazem um calor aqui. Isso significa pra gente, por parte do Yosu, que ele se sente muito mais leve, que ele se sente em casa com o Goyon. Continuando a narração aqui, a emoção à flor da pele revelam as complexidades das relações, entender a si mesmo e dos desafios de se conectar verdadeiramente com alguém, mesmo quando você deseja essa proximidade. Isso, o Goyon decidiu que o melhor mesmo seria se afastar do Yosu, só que o Yosu não conseguiu resistir e foi atrás dele. Juntos, os dois compartilham uma refeição à base de peixe, e durante o momento o Yosu revela que se sente intrigado e atraído pela capacidade que ele tem de ler o que se passa na mente do Goyon. O Goyon acaba comentando que a sua mãe sempre tirava os espinhos do peixe ali para ele. O Yosu acaba fazendo mesmo. Ele finalmente se deu conta dos seus sentimentos e decidiu colocar eles para fora. Um suspiro, ele confessa que ele gosta do universo que é o Goyon. Com delicadeza, ele remove os óculos do Goyon. O Goyon entende o que o Yosu quer aqui e os dois acabam se beijando. Beijo esse que começa de uma forma delicada, mas depois eles vão aprofundando ele, tornando ele mais intenso, onde o desejo e o sentimento que exalam dos dois se entrelaçaram. A conexão entre eles é palpável, como se o mundo ao redor deles tivesse desaparecido, deixando apenas os dois. Naquela noite, eles deitaram juntos, abraçados com força, seus corpos se encaixando perfeitamente um no outro. Era
Era como se naquele instante o universo tivesse sido moldado para eles, proporcionando um lar onde eles podiam se sentir seguros, podiam se perder um para o outro e podiam profundamente e docemente se entrelaçar. De volta ao hospital, a mãe do Goyon percebe que o filho está mais feliz e reclama do porquê que ele teve que se tornar um escritor. Ele podia ter sido um médico, e o Goyon simplesmente responde para ela que ser médico é difícil, porque os médicos têm que olhar o cu dos doentes. Eu amo esse lado sarcástico, debochado e piadista do Goyon, gente. Ele foi o meu personagem preferido, sim. Deixa ela aos cuidados da cuidadora, enquanto ela começa a orar fervorosamente. Logo, o Goyon corre para encontrar o Yeon-su se jogando nos seus braços. Ele observa encantado enquanto o Yeon-su faz uma refeição para eles. Um sorriso largo ilumina seu rosto, gente, e aí depois ele começa a seduzir o Yeon-su, né, lambendo o dedo dele. O Yeon-su dá um sorriso provocativo aqui e fala se eles podem comer primeiro. Após a refeição, o Yeon-su coloca uma música que ele adora, criando um ambiente perfeito para os dois, bem romântico. Com seu jeito filosoficamente romântico, gente, ele fez o Goyon se render completamente por ele. Quando estou com você, parece que o universo inteiro está ao meu alcance, diz o Yeon. Eles se abraçam intensamente e começam a dançar junto, como se perdessem em um vasto universo, onde cada estrela brilhante representava a essência um do outro, mergulhando em uma infinidade de sentimentos e descobertas, navegando em constelações de sonhos compartilhados, eternamente entrelaçados na imensidão do que significam um para o outro. O médico informando para o Goyon que o câncer da mãe dele piorou, o estado dela está se deteriorando, o prognóstico para a segunda cirurgia é sombrio. O Goyon percebe a pele da sua mãe perdendo a vitalidade devido à doença. Essa mudança é desoladora, como se ela estivesse enfrentando seu próprio inferno. Nesse momento de aflição, Yeon-su se mostra um namorado atencioso ao falar para o Goyon apenas se preocupar com a saúde da sua mãe, que ele está bem. A mãe lhe dá permissão para ele sair, se divertir. Ela vai ficar sobre os cuidados ali da cuidadora e ocupada com a sua tarefa de transcrever à mão todos os versículos da Bíblia cristã. Um sorriso no rosto, a primeira coisa que o Goyon decide fazer aqui é encontrar o Yeon-su. É até o parque, gente, e chegando lá, ele envolve o Yeon-su em um abraço caloroso, expressando como que ele está sentindo falta dele. O Yeon-su fica incomodado com essa demonstração de afeto em público e fala pro Goyon se mandar. Despreocupado, responde que não há problema nenhum, e vocês lembram que antigamente ele não queria que as pessoas soubessem que ele é gay, e agora ele não liga, né, gente? Porque como eu falei pra vocês, ele vem vencer a homofobia internalizada. O Yeon-su tá longe, e muito longe, de conseguir vencer essa. Claro, gente, não é só a homofobia internalizada que faz com que a pessoa não queira sair do armário. Tem outras questões ali também. Continuando a narração aqui, em um sussurro, o Yeon-su fala pro Goyon que não tem necessidade deles tornarem explícito que eles são um casal gay. Acaba se afastando, o Yeon-su querendo trazer o Goyon pra perto dele mais uma vez, começa a tentar juntar os dedos deles. O Goyon acaba cedendo e sorri pro Yeon-su aqui, mas o momento romântico deles são interrompidos quando dois conhecidos do Yeon-su aparecem e ele se levanta abruptamente. O homem é bem incisivo e pergunta pro Yeon-su ali por que ele não tá ajudando o cara do trabalho e questiona se ele é gay e que se ele for ele não tem problema nenhum com isso, só que ele fala isso em um tom de deboche. Esse homem tava bem passivo-agressivo aqui. Eles então convidam o Yeon-su para comer com eles. O Goyon interrompe aqui, gente, não aguentando mais ver o Yeon-su ser tratado dessa maneira, fala que eles já comeram juntos e arrasta o Yeon-su para ir embora com ele. Assim que se distanciam, o medo e a raiva toma conta do Yeon. Entende o Goyon perguntando por que ele fez isso, que aqueles dois são veteranos dele. Como é que ele vai encarar essas pessoas agora? O Goyon pergunta por que é que ele se importa com esses idiotas. Ele explica que eles estavam tratando o Yeon-su como lixo, encoraja o Yeon-su a ignorar eles, gente. Contudo, o Yeon-su simplesmente não consegue seguir esse conselho. O Goyon, intrigado e confuso, pergunta pro Yeon-su por que ele também se comportou de uma maneira como se o Goyon não existisse. E a resposta do Yeon-su é hesitante, né? Ele apenas fala que é algo difícil de explicar. O Goyon então chama de ignorante, a tensão entre eles aumenta, o Yeon-su retruca falando que o Goyon não sabe de nada e vai embora. Ao retornar para o quarto da sua mãe no hospital, o Goyon está visivelmente incomodado, a mãe dele percebe isso, pergunta o que aconteceu, fala que ele está emburrado, mas o Goyon não responde. Embora ele esteja brigado e irritado com o Yeon-su, ele continua sendo uma inspiração para ele continuar escrevendo a sua novela. Durante a madrugada, enquanto os pensamentos tumultuados do Goyon em relação ao Yeon-su mantêm o Goyon acordado, ele recebe uma mensagem de desculpas do Yeon-su que ilumina o coração do Goyon e faz ele sorrir. Com o amanhecer, a decisão de encontrar o Yeon-su toma conta da sua mente. Ele rapidamente se levanta para encontrar o Yeon-su, no entanto, a sua mãe acaba descobrindo o seu diário
trabalho, onde ela encontra uma foto do Yeon-soo e do Go-yeon que indica que os dois têm uma relação para além de amigos. Go-yeon leva o Yeon-soo para comprar roupas caras e jantar em locais chiques. Ele fala que vai pagar por tudo. O Yeon-soo se sente muito estranho, desconfortável, incomodado. Ele não quer ser visto em público compartilhando um jantar romântico com outro homem, compartilhando afeto com outro homem. O Go-yeon então decide ir embora e eles vão para casa do Yeon-soo. Go-yeon está com raiva, chateado. O Yeon-soo pede desculpas aqui para ele por ele ter sido muito rígido. Ele começa a seduzir o Go-yeon aqui, tentando tirar a roupa dele. O Go-yeon fala que não. O Yeon-soo continua tirando a roupa do Go-yeon, tira a própria roupa, beija o Go-yeon à força. O Go-yeon empurra ele. O Yeon-soo continua beijando ele. O Go-yeon mais uma vez empurra ele. Só que da terceira vez o Yeon-soo consegue o que quer. E o Go-yeon responde o beijo dele de uma forma violentamente doce. Ele remove abruptamente aqui a roupa do Go-yeon, ou virando de costas e pressionando a cabeça dele contra a mesa com força, gente, mas me arrepiei, foi tudo. Eles continuam se pegando com muita vontade, muita fervorosidade, só beijão incrível, né? E o sexo deles, gente, é aquele sexo que exala hormônios masculinos, né, gente? Aquele sexo é bem brutal, aquela atmosfera pelado que o Brasil adora, né, gente? Inclusive, gente, o Yeon-soo carregou o Go-yeon aí como se ele não fosse nada, né? E vale lembrar que o Nan Yeon-soo tem 1,80 m de altura, né? E eles beijam seu caminho ali até a cama e continuam na atmosfera pelado do jeito que o Brasil adora. Mas é aquele sexo intenso que faz a gente ver estrelas. O Yeon pede pra tirar uma foto com o Yeon-soo aqui, o Yeon-soo não quer. Ele explica que ele não gosta dessas coisas, que essas coisas deixam ele desconfortável, gente. Ele só esqueceu de dizer que ele não gosta dessas coisas quando é com um homem. O Yeon fala que ele se sente desconfortável também, porque o Yeon-soo nunca tenta entrar no mundo dele, nunca tenta fazer as coisas que ele gosta, ceder pra ele em algumas vezes. Que você ceder pra pessoa que você ama algumas vezes, gente, faz parte de ter uma relação saudável, uma relação que vai durar. Às vezes ele sente que o Yeon-soo é sério, fechado demais. O Yeon-soo fala que tem motivos pra ser assim, que o Go-yeon não faz ideia do sofrimento que ele passou, como que isso dói nele até hoje, né, gente? O que eu entendi aqui é que o Yeon-soo está ciente de como que a sua homofobia internalizada machuca ele, mas ele não consegue combatê-la. O Go-yeon tenta entender ele e fala pra ele que tá tudo bem eles serem quem eles são, amarem quem eles querem. Tudo que importa é o que eles sentem um para o outro e que se for das pessoas. Ele então pergunta o que ele tava com medo de perguntar, que é se o Yeon-soo quer encontrar ele apenas de forma particular. O Yeon-soo fala que sim. Não sabe o que fazer aqui, se sente confuso, se sente como se o Yeon-soo estivesse forçando ele voltar para o armário escuro. Ele não quer isso. E também, gente, ele gosta do Yeon-soo, né, o que deixa as coisas ainda mais complexas. O Yeon-soo explica para o Go-yeon que a tatuagem que tanta intriga ele, gente, representa a árvore da vida. Na mitologia nórdica, gente, a árvore da vida, né, ou a Yggdrasil, ela representa tudo que sustenta os mundos. A profundidade dele ter a árvore da vida tatuada nas suas costas e ao mesmo tempo não viver a vida que ele quer, ou então permitir com que essas árvores dê frutos podres em vez de frutos saudáveis, gente, é tenso, né? O Yeon-soo é um personagem muito complexo e muito identificável também, exatamente como o Go-yeon. O que vocês acham? Comenta pra ele. Volta até o hospital, a sua mãe nota o seu semblante de chateado mais uma vez, uma forma de tentar compensar pelos erros dela do passado ali e tentar deixar claro pro Go-yeon que ela se importa com ele. Também agradecer por ele cuidar dela e não abandonar ela. Ela lhe dá um dinheiro ali e fala pro Go-yeon ir comprar um mimo pra ele. O Go-yeon fica bêbado e acaba ligando para o Yeon-soo, exigindo que o Yeon-soo vá encontrar ele. O Yeon-soo fala pra ele tomar cuidado com o seu tom. Ele fala que se o Go-yeon quiser encontrar ele, o Go-yeon pode ir até ele, né? Responde que ele não é o seu cachorro pra ir toda vez que o Yeon-soo subia, só que segundos depois ele tá na frente da casa do Yeon-soo, né, gente? E ele admite pra gente que sim, que de fato ele é o cachorro do Yeon-soo. E o Yeon-soo, ele abraça ele com força, admitindo que ele não consegue parar de pensar nele, não consegue parar de sentir a sua falta, que o Yeon-soo está enlouquecendo ele. O Yeon-soo apenas pede desculpa aqui e acolhe o Go-yeon, retribuindo o abraço e permitindo que o Go-yeon passe a noite com ele. Quando o Go-yeon acorda na manhã seguinte, ele vê o Yeon-soo trabalhando e chama o Yeon-soo pra dormir com ele. O Yeon-soo acaba cedendo aqui. O Go-yeon fala com uma voz elevada que ele vai cuidar do Yeon-soo. O Yeon-soo responde com um sorriso um tanto gélido: eu mal posso esperar. Na cena, o Go-yeon acaba se deparando com um texto que faz o mundo dele virar de ponta cabeça. Ele encontra uma reflexão filosófica sobre os males da homossexualidade que o Yeon-soo escreveu. Coloquei males entre aspas porque não existe isso, né, gente? Não existe males
males não existe cura para o que não é doença. O males, gente, é porque foi a forma como o Yonsu escreveu aqui. Ao ler esse texto, Goyon percebe o como o Yonsu tem homofobia internalizada dentro dele e fez uma espécie de estudo introspectivo fundamentado em suas próprias vivências ao lado do Goyon. Intrigado e puto da vida dele, gente, o Goyon imediatamente vai embora. Ele se pergunta que diabo se passa na mente do Yonsu, percebendo que o amor e o ódio, o afeto e a ansiedade parecem se entrelaçar de maneira indissociável na mente do Yonsu, gente. Homofobia internalizada, como eu disse. O texto ilógico e preconceituoso do Yonsu ressoa em sua mente como um eco distante, trazendo à tona uma memória bem dolorosa. O cenário era um parque de praça sob a luz da lua, onde a mãe dele viu o Goyon beijando outro rapaz. A expressão de choque e desgostos ficou gravada no rosto da sua mãe, assim como as palavras que se seguiram, né? Eu não posso permitir que você se torne isso, eu não vou desistir de você. A ordem de que ele deveria ser submetido à terapia de conversão foi devastador, né, gente? Ela contratou pessoas ali para levarem o Goyon à força, mesmo ele implorando para ela não fazer isso. As suas súplicas caíram em ouvidos surdos. A rejeição e o abandono que ele sofreu aqui pela própria mãe, a pessoa que ele mais amava e confiava, fazia ele se sentir seguro. Deixaram marcas profundas em seu coração e isso fez nascer um rancor que nunca se apagou. Se sente à deriva em um mundo repleto de medo, preconceito e insegurança, enquanto sua mãe se afastava cada vez mais, se fechando em sua própria bolha de negação. Ainda assim, Goyon não seguiu o mesmo caminho de desamor. Com determinação e mesmo com todos os defeitos que ele tem um coração generoso. Permanece ao lado da mãe dele, cuidando dela, amando ela, fazendo o melhor que ele pode, no momento em que a mãe dele mais precisa dele. Então vai até a mãe dele aqui e em um movimento arriscado ele tenta fazer o Yonsu superar a sua homofobia internalizada. Mesmo que ele sinta que isso não vai dar certo, mas é algo que ele sente que ele precisa fazer, não só por causa do Yonsu, mas para ele também. Nesse momento de coragem, ele fala para a mãe dele que ele quer que ela conheça alguém. Ela pergunta quem é, ele fala que é alguém muito importante. Ela pergunta se ela realmente deve conhecer essa pessoa e o Goyon fala que sim. No entanto, gente, como ele já esperava, o Yonsu não apareceu. E o vazio dessa ausência pesa e muito em seu coração, mesmo que ele não queira que isso aconteça. No dia seguinte, o Yonsu surpreende o Goyon quando convida ele para jantar com ele, o Goyon achando que eles vão ter o jantar romântico que ele sempre quis ter. No entanto, a conversa toma um rumo inesperado. O Yonsu, com um olhar pensativo, começa a compartilhar suas reflexões sobre o Goyon. Primeiro, ele fala que ele acha que a mãe do Goyon ama ele muito e não ficou muito explícito no texto, gente, mas pode ter ficado subentendido aqui que a homofobia internalizada do Yonsu vem por causa da família dele, que a família dele não aceita ele, né? Isso é um dos principais motivos, inclusive, da homofobia internalizada, né? O que vocês acham? Comenta. Continuando, ele fala que ele vê no rosto do Goyon alguém que está sendo amado e alguém que está dando amor, que tem uma família que cuida de você é verdadeiramente uma bênção, e que é por isso que ele está indo para a América. Sua irmã mais velha mora lá e ele já conseguiu um novo emprego. O Yonsu trabalha como editor de livros filosóficos, por isso que ele sabe muito de filosofia. Ele enfatiza para o Goyon que não tem previsão de retorno. Nesse momento, o Goyon sente como se o céu tivesse sido partido acima da sua cabeça. A situação piora ainda mais quando o Yonsu acaba sendo homofóbico com ele, né? Porque ele fala que ele espera que o Goyon possa conhecer um cara legal, ou melhor, ele deveria dizer, uma mulher bacana. Ele então pergunta o que o Goyon achou que eles eram, se ele achou que o que eles tinham é amor. Parece que ele pensou nisso, e aí ele come o macarrão, gente, e fala que isso não é muito do gosto dele, mas ele foi um completo babaca que mereceu demais o soco no rosto que ele toma do Goyon nesse momento. Aqui, com muita razão, ele corta completamente a relação com o Yonsu. Tornando para sua casa, ele se sente perdido, como se o mundo ao seu redor não fizesse mais sentido. Que a única forma dele parar essa dor que cobre o seu coração é encerrando a própria respiração. Assim, ele acaba tendo uma overdose de comprimidos, mas por sorte, os amigos dele chegam a tempo de levar ele para o hospital. Em um momento de emoção, gente, enquanto o Goyon acorda ali, os amigos dele estão fazendo um escândalo no hospital, gritando ali a plenos pulmões que o Goyon nunca vai estar sozinho, que o Goyon tem eles, que eles amam o Goyon. E essas palavras trazem um alívio profundo para o coração do Goyon. Essa cena repleta de amor e companheirismo, para mim foi uma das cenas mais memoráveis da série. Eu amei esse momento. A mãe do Goyon também está ao lado dele, gente. Ela não julga o filho pela decisão que ele tomou. Se recuperar, o Goyon sente um profundo arrependimento pelo que ele havia feito, mas também uma imensa gratidão por não ter conseguido levar em frente aquele ato desesperado. Ele finalmente compreendeu que apesar da dor que ele está sentindo, ele sempre vai ter os amigos dele para apoiar ele. E a vida, mesmo com todas as suas dificuldades, vale a pena ser vivida. De forma nenhuma você deve deixar que a dor de um coração partido signifique o fim dela. Por que não?
não significa. Um ano se passou e o Goyon recebe o manuscrito do Yonsu, que veio acompanhado de uma mensagem onde o Yonsu fala para ele que ele espera que esse manuscrito ajude o Goyon a terminar a sua novel, que antes dele ir embora, várias vezes ele foi até o parque ali e viu o Goyon e a sua mãe próximo. Eles pareciam tão amorosos, tão calorosos juntos, que fez o Yonsu refletir que ele poderia ter vivido isso com o Goyon. Ele então fala que ele espera que, por favor, o Goyon perdoe ele por sua covardia. O Yonsu, entendendo que a sua homofobia internalizada, o seu medo, impediu ele de ser feliz, gente. Impediu ele de ter uma coisa foda, com um cara foda, que fazia ele se sentir mais foda ainda, gente. Afinal, o Yonsu era completamente ele mesmo, ao lado do Goyon. Testou isso, inclusive, né? Só que ele não conseguiu vencer essa batalha. O Goyon joga fora a carta do Yonsu ali, deixando claro que ele superou esse capítulo da sua vida. Faz uma descoberta inesperada, que é que a sua mãe havia guardado cada recorte de jornais, revistas, posts na internet, onde o seu nome aparecia. Isso, gente, ele não só percebeu que a mãe dele sabia sim da relação entre ele e o Yonsu, mas que de alguma maneira, mesmo que ela não tivesse dito exatamente aquelas palavras, a sua aceitação estava presente. Ela pode não ter confirmado abertamente que aceita o filho dela seguir, mas do jeito dela, ela passou a estar ali do lado dele para apoiar ele. Em um dia ensolarado, os dois decidem ir para o parque juntos. Enquanto eles se sentavam, a mãe dele compartilhou um momento intenso na vida dela, contando para ele que teve um dia que ela achou que ela perdeu o Goyon, que ela procurou ele por todos os cantos como uma maluca, e que quando ela viu ele parado longe dela, ela o fez sobre uma luz diferente, e isso assustou seu frágil coração. Ela refletiu sobre como esse medo pode ter sido a causa dela ter machucado, e ela desejava poder envolver ele em um abraço apertado e nunca mais soltar. Em outras palavras, gente, ela se arrepende de não ter protegido o Goyon quando ele mais precisou dela, e também se arrepende por ser a pessoa que mais machucou o Goyon. O Goyon sorri para ela, deixando ela deitar em seu colo. Todo o rancor que ele sentiu se desvanece. Ele começa a mergulhar em seus pensamentos, lembrando os momentos que ele viveu ao lado do Yonsu, percebendo que está tudo bem sim, ele ficar triste por não ter dado certo. Apesar dessa dor do coração partido, havia lições valiosas ali a serem aprendidas. A dor não é um fim, gente, mas um capítulo que faz parte da vida, infelizmente. O Goyon entendeu aqui que ele não poderia, na verdade, ele não deveria deixar isso determinar o seu futuro. Goyon jamais voltará para dentro daquele armário escuro. A escuridão que antes o aprisionava agora parece tão distante, como um eco do passado que é dissolvido à medida que ele avança. Ele finalmente está em paz com a sua orientação sexual, de modo que ele ignorou completamente aquelas coisas absurdas, ilógicas e preconceituosas que o Yonsu escreveu. Embora o término com o Yonsu machuque ele, peso daquelas palavras duras que o Yonsu disse para ele também. Ao pensar um pouco mais sobre isso, ele acabou sentindo um alívio inesperado, como se após anos de luta interna, uma luz suave tivesse finalmente penetrado em sua vida, aquecendo seu coração e dissipando as sombras que o cercavam. Nessa cena, o Goyon se encontra em uma contemplação profunda. Ele tem medo, né, gente? Medo de perder a mãe dele, embora a mãe dele expressa para ele aqui que ela está em paz consigo mesmo, né, gente? Que ela está pronta para ir. Mas focando aqui no Goyon, seus olhos parecem fixos em um ponto distante. E isso reflete não só a dor que ele está sentindo, mas também uma esperança que começou a brotar dentro dele. Ele não olha para trás, para baixo, para cima em momento nenhum, mas sim para frente. Como se visse um novo horizonte se abrindo para ele, repleto de possibilidades. Essa luz que o envolve simboliza a promessa de um novo amanhã, um lembrete de que cada dia é uma dádiva, né, gente? Por isso que chama presente. Presente, mesmo com todas as suas complexidades e nuances, é o que realmente importa agora. Um respira fundo, sentindo o ar do outono tocando o seu rosto. Ele percebe que viver autenticamente é um ar de amor próprio e que, apesar da sua dor, ele merece ser feliz. No fundo, ele sabe que as cicatrizes do passado não o definem, mas sim as escolhas que ele vai fazer a partir de agora. Enquanto o sol se põe no horizonte, ele permite com que essa luz invada o seu ser, aquecendo a sua alma e iluminando o caminho diante dele. A vida continua e ele está pronto para abraçar o que vem a seguir. Goyon, no enterro da mãe dele, que infelizmente não conseguiu resistir ao câncer, ao seu lado estão os seus amigos e o Goyon, na medida do possível, ele está bem, né, gente? Ele já tinha aprendido a aceitar a morte inevitável da mãe dele há um tempo já, né? Quando ele volta para casa, ele descobre que a sua mãe já preparou toda a papelada ali para passar para ele o pouco que ela tem. Isso foi uma forma dela mostrar para ele que sim, ela sempre se importou com ele, mesmo que ela machucou ele algumas vezes. Goyon então não aguenta esse silêncio, gente. Isso faz ele se sentir ainda pior do que ele já está. Ele convida os amigos para eles irem numa balada aqui, fica sorrindo, fica
alegre. Os amigos até falam que parece que ele pirou na batatinha, que eles vão ficar de olho nele. E aí, gente, eles estão ali na pista de dança. O Park Jin-tae acaba arrumando confusão com o DJ e sem querer dá uma cotovelada no rosto do Go-yeon, que vai ao chão. De repente, um jovem aparece ajudando ele, colocando de uma forma suave uma garrafa de água fria em seus lábios machucados. Quando seus olhos se cruzam, Go-yeon é tomado por um impulso feroz e beija intensamente esse jovem rapaz. Surpreso, o jovem rapaz retribui o beijo, e o beijo é tão intenso que o jovem rapaz fala depois que ele sentiu o gosto de sangue. De fato, gente, o Go-yeon não beijou ele aqui, não, devorou é mesmo, não estamos reclamando. Porém, assim que o Go-yeon abre os olhos e se dá conta do que aconteceu, que ele beijou intensamente um estranho, e que esse estranho beijou ele de volta, ele o empurra e fala para ele esquecer esse momento, ou seja, esquecer esse beijo que ele roubou dele. Quando o Go-yeon volta para casa, ele acaba recebendo uma mensagem que é o jovem rapaz que conseguiu encontrar ele nas redes sociais, que pede para encontrar ele ali numa cafeteria. Ele então devolve os objetos que o Go-yeon deixou cair na balada, né? Objetos esses que ele achou que era importante para o Go-yeon, e de fato era. O Go-yeon fica agradecido. O Go-yeon mais uma vez pede para ele esquecer o beijo, gente, e o jovem fala por que ele achou o Go-yeon fofo. Percebe que esse jovem rapaz está interessado nele e está flertando com ele. Os dois caminhos lado a lado até a estação de trem, seus corações cheios da esperança de que eles vão para o mesmo caminho. No entanto, isso não acontece, né? Eles vão para caminhos opostos. Só que a conexão que eles estabeleceram foi tão imediata e tão intensa ao mesmo tempo que eles não querem se separar. Com isso, o Go-yeon decide voltar até a plataforma do trem e, para sua alegria, gente, o jovem rapaz tá ali esperando por ele. Pois o jovem rapaz também desceu do trem para ir atrás dele, né? Eles compartilham aqui o mesmo sentimento. Eles decidem tomar um drink juntos. O Go-yeon acaba fazendo o jovem rapaz rir, mas depois ele se repreende, falando que ele não devia ser tão engraçado no primeiro encontro, temendo que aconteça o que geralmente acontece com ele, né? Que os homens afastam ele depois de já matarem o seu tédio. Feliz que o Go-yeon se importa com ele, o jovem rapaz ergue o seu copo e pergunta de uma forma docemente séria se você quer que a gente seja algo mais, né? Se você quer que o nosso relacionamento se torne sério. Se você realmente quer que as coisas funcionem entre nós. Pela primeira vez em muito tempo, o Go-yeon se sente tímido e nervoso aqui, sem saber o que responder. Os dois vão até a casa do Go-yeon. O Go-yeon convida o jovem rapaz para passar a noite com ele. O jovem rapaz avisa para ele que ele tem uma regra de que ele só transa depois do terceiro encontro. O Go-yeon então sorri para ele e fala que ele não vai comê-lo vivo, que ele não está se referindo a eles fazerem sexo, e sim para o jovem rapaz ficar ali para descansar, já que já está muito tarde da noite. Pela segunda vez, o Go-yeon e o jovem rapaz acabam se encontrando. Umas noites depois, o Go-yeon encontra o jovem rapaz mais uma vez e descobre que ele é um bartender e também um estudante de enfermagem. Seu nome é Jin-woo. Go-yeon então deixa claro que está ali para vê-lo. O Jin-woo fica muito feliz e leva ele para o bar. Go-yeon se diverte bastante e os dois voltam num táxi juntos. O então fala para o Go-yeon que é o terceiro encontro deles, né? O Go-yeon pergunta se ele está contando. O Jin-woo deixa claro que sim, porque desde o começo ele quer ir para a cama com o Go-yeon, né? E é exatamente isso que acontece, gente. Eles fazem aqui a arte morar pelado. Os beijos bem intensos, carregados de desejo, de uma paixão que está começando a emergir entre eles. O Jin-woo então pede para tirar a camisinha. Ele pede desculpas pro Go-yeon, falando que a camisinha faz ele broxar algumas vezes, e o Go-yeon fala que tá tudo bem ele broxar, que ele não deve tirar a camisinha. O apenas faz o que ele manda e os dois continuam a fazer a arte no pelado. Com o passar do tempo, os dois começam a se aproximar e fortes sentimentos começam a surgir entre eles. Aqui o Go-yeon tá mergulhado em um sono profundo, quando de repente se viu em um cenário surreal. O chão sob seus pés não é mais o piso do apartamento, e sim ele foi substituído por uma areia fina e dourada. Parecia brilhar suavemente sob uma luz que ele não conseguia identificar. À sua frente, ondas do mar quebravam lentamente, se aproximava gradualmente dele, como se quisesse tocá-lo. Mas sempre parando a poucos centímetros de distância. Sim, ele está em um sonho, gente, que representa a solidão. A primeira solidão que ele sentiu quando a Mie foi embora, a segunda, quando a mãe dele faleceu, e a terceira, gente, quando o babaca do Yeon-soo fez tudo o que ele fez. Em falar desse babaca do Yeon-soo, gente, ele aparece nesse ambiente tranquilo, perguntando se o Go-yeon finalmente conseguiu encontrar alguém bom, e nesse momento o Go-yeon acorda com barulhos na porta dele. É o Jin-woo. O fala que veio lhe trazer doces para fazer ele sentir melhor. Ele já enfia o doce aí na boca do Go-yeon e pede pro Go-yeon dar um passeio com ele. O Go-yeon acaba aceitando. Os gestos do Jin-woo aqui indica que ele quer levar o Go-yeon a sério, que ele quer que a relação dos dois funcione, gente. Portanto, o Go-yeon tem algo muito importante, impactante, que ele deve contar para ele. E é exatamente isso que ele faz aqui. Ele fala para o Go-yeon que eles precisam conversar.
Primeiro, ele não gosta de doces, então o Goyon não precisa comprar doces para ele mais. Segundo, gente, ele precisa saber da existência da Kylie ou Kyle, eu vou chamar de Kylie mesmo, tá? Que é como o Goyon chamou o vírus do HIV. Para quem não sabe o que significa HIV, é o vírus da imunodeficiência humana, tá, gente? Em 2014, antes de seu alistamento militar obrigatório, seu ex acabou voltando aqui e os dois tiveram uma noite de sexo bastante intensa. Bota intensidade nisso, gente, tanto no primeiro quanto no segundo round. Aliás, se eu não me engano, essa é a cena de sexo mais explícita em Love in the Big City. O cara então acabou pedindo pra tirar a camisinha, gente, e como ele era o ex-namorado do Goyon ali, o Goyon confiava nele, ele permitiu. Erro fatal, né, Brasil? Porque o cara tava traindo ele com meio mundo, passando peru em todo mundo e acabou sendo contaminado pelo vírus, né? Exatamente 7 semanas depois, durante o resultado do exame médico, que o Goyon descobre que ele tem HIV. Como todos nós sabemos, ele não tem cura, né, gente? E sim tratamento, e os tratamentos são bem avançados hoje em dia, de modo que uma pessoa que tem o HIV, gente, consegue viver normalmente. Goyon reflete sobre a sua jornada, sobre confiar em pessoas erradas e a inevitabilidade que ele carrega consigo. O HIV se tornou uma parte indissociável de sua vida, uma nova realidade que ele é obrigado a aceitar. Ao dar o nome do vírus de Kylie, ele transforma essa dor em algo mais palatável, quase como se estivesse personificando essa experiência. Kylie não era apenas um vírus, e sim uma identidade, uma marca indelével, uma companhia constante, uma sombra que vai acompanhá-lo a cada passo pelo resto da vida dele. Uma presença que ele aprendeu a conviver ao longo desses 5 anos, né, gente? Então por que não lhe dar um nome glamuroso, né, que é Kylie? Essa relação, digamos assim, embora marcada por dificuldade, também é um testemunho da resiliência, da resistência e da adaptação do Goyon. Ao compartilhar essa parte tão íntima da vida dele com o Jiwoo, o Goyon sente uma leveza que ele nunca tinha sentido antes. É quando ele percebe que o Jiwoo representa um espaço seguro para ele, uma pessoa a quem ele confia o suficiente para contar sobre as suas vulnerabilidades. Algo especial nessa conexão. Jiwoo não era apenas mais um rosto em sua vida. Ao contar sobre Kylie, Goyon não estava apenas revelando a sua condição, e sim estava se despindo de seus medos e suas inseguranças, expondo um lado dele que poucos conheciam. Você é a primeira pessoa a quem eu conto sobre isso, diz o Goyon, com uma voz quase trêmula, mas firme. Ele repara na expressão do Jiwoo, que parece estar absorvendo cada palavra dita pelo Goyon. Goyon então sente que é essencial dar um espaço para o Jiwoo pensar aqui no que ele vai decidir. Ele fala: eu entendo se você quiser desistir aqui, eu sei que é muita coisa para lidar. Depois ele acrescenta com uma sinceridade ressoando no ar entre eles: eu vou para casa, pense um pouco melhor e me responda depois, ou não, se isso for um incômodo para você. Com um sorriso ansioso e o coração disparando, ele se afasta. Nesse momento, Goyon se sente profundamente triste e o peso dele ser HIV positivo o atormenta mais uma vez depois de um bom tempo. Ele teme que Kylie ameace apagar o amor que parece estar tão próximo dele. No entanto, o Jiwoo é maravilhoso, né? Ele está determinado a provar para o Goyon que ele está errado. Seu olhar repleto de paixão e compaixão, ele envolve o Goyon em um abraço caloroso e chora. O Goyon tenta acalmar ele, falando que está tudo bem, que não há razão para ele chorar. Em resposta, o Jiwoo brinca, falando que o Goyon é como um gato malhado, rabugento e malvado, numa tentativa carinhosa de fazê-lo rir, e ele consegue. Esse toque de leveza faz o Goyon sorrir, emociona o Goyon e o próprio Jiwoo se emociona também. Goyon percebe que essa foi a maneira divertida e única que o Jiwoo encontrou para assegurar ele de que Kylie não vai separar os dois. Pelo contrário, talvez a Kylie une eles ainda mais. Com o relacionamento do Jiwoo e do Goyon, que apesar das dificuldades aqui, é cheio de momentos marcantes. O Goyon já apresentou o Jiwoo para os seus amigos, né? Eles saíram juntos ali e a conexão entre eles parece se fortalecer cada vez mais. Recentemente, o Goyon se preparava para uma nova entrevista de emprego, só que ele teria que fazer um exame sanguíneo, né, gente? Ele estava com medo da Kylie, né, que é como ele chamou o vírus do HIV, impedisse ele de conseguir esse emprego, e o Jiwoo sugere que eles troquem ele de lugar, que eles são parecidos ali, e o plano, apesar de maluco, gente, dá certo. Enquanto isso, o Jiwoo se vê cada vez mais atolado em seu trabalho no hospital. Suas obrigações o mantinham tão ocupado que, por vezes, ele se atrasava muito para os encontros que ele tinha programado com o Goyon. Isso gerou uma tensão entre eles, mas depois de uma discussão acalorada ali, que eles perceberam que não iria a lugar nenhum, eles decidem fazer as pazes, compreendendo a necessidade um do outro, restabelecendo a harmonia que ambos valorizavam. Com o tempo, o Goyon continua a se dedicar à sua paixão pela escrita, enquanto ele continua trabalhando no escritório de uma empresa, e os dois decidem dar um passo importante para a relação deles. Eles começam a morar juntos. No entanto, a maioria das vezes, essa fase ela vem
vem junta com novos desafios. O Goyon é alguém que sempre valorizou muito seu espaço pessoal, que se acostumou ali a morar sozinho. Começou a se sentir invadido pelas mudanças que o Ji-woo trazia para o lar deles. A rotina que antes era repleta de alegria, conexão, momentos íntimos, parecia ter se tornado monótona e sem graça, né? Como se gerasse um vazio entre eles. O silêncio se instaurou e isso também afetou e muito a intimidade do casal, né, gente? O próprio Goyon fala ali que o Ji-woo anda vendo tantos pênis no hospital ali que parece que ele não quer ver o dele mais. Diante desse novo cenário, ambos perceberam que eles precisavam enfrentar as suas dificuldades e que eles precisavam encontrar um novo equilíbrio. O amor ainda estava presente, mas é preciso resgatar o desejo e a cumplicidade que sempre havia sido a base desse relacionamento. O se aproxima do Goyon, sugerindo que eles devem passar um tempo juntos. Apesar de compartilharem o mesmo teto, a sensação de distância entre eles se tornou palpável, como se tivesse um muro invisível separando-os. Goyon, com um olhar pensativo, responde que eles são pessoas diferentes, que eles têm aspirações diferentes, e o Ji-woo, completamente perdido, sem saber o que fazer, pergunta: o que é que eu tenho que fazer para te agradar? O Goyon responde em um tom firme: nada, você não pode fazer nada. Ele continua dedicando todo o tempo dele que ele tem livre para sua escrita. Ele então vai até os amigos dele para pedir conselho aqui, gente, e os amigos dele falam que eles precisam fazer sexo imediatamente. Entanto, antes de seguir esse conselho, surge uma ideia diferente na mente dele. Ele resolve convidar o Ji-woo para eles fazerem uma viagem ao exterior, especificamente à Tailândia, na esperança de que essa experiência pode quebrar as barreiras que os separam e reacender a conexão entre eles. Ele se desenrola e os dois desfrutam de um momento bem intenso, bem íntimo e bem romântico em uma banheira. Seus olhares expressam um desejo profundo e os beijões aqui, gente, um mais maravilhoso que o outro, tá cheio de paixão. Os atores completamente entregues, dominados aqui pelos personagens, né? E foi beijo faminto, gente. Inclusive parece até que rolou língua, viu? A viagem até a Tailândia de fato reacendeu a chama da paixão deles, que voltaram a ficar juntos aí como era antigamente. Inesperado desenlace, eles são surpreendidos por uma chuva torrencial. O Ji-woo, em um gesto audacioso, acaba se deitando no meio da rua, puxa o Goyon para deitar com ele, né? O Goyon acaba aceitando, os dois são envolvidos pela água da chuva, enquanto um arco-íris atravessa eles, tipo unindo um ao outro. Eu achei esse momento muito bonito. Suas mãos entrelaçadas transmitem uma mensagem clara de que não importa a tempestade que eles vão ter que enfrentar, eles sempre farão isso juntos, dispostos a enfrentar qualquer desafio, desde que a chama da paixão entre eles continue queimando. Em meio a um pulsar vibrante de uma balada no centro de Bangkok, na efervescência da noite, os dois se encontram cercados ali por uma multidão que parece desaparecer ao redor deles. A música envolve o ambiente, mas para eles o verdadeiro ritmo é o que pulsa em seus corações. Cada toque, cada olhar trocado carrega a intensidade dessa chama da paixão que moldaram o seu relacionamento até esse momento. Ali na penumbra, iluminada por uma luz roxa e cintilante, eles se entregam de corpo e alma um para o outro. Suas mãos deslizam suavemente pela pele, como se desenhassem uma sinfonia de afeto e desejo. Os seus corpos se movem em uma perfeita harmonia, quase uma dança entre maridos, e eles gravam esse momento com muita força em suas mentes e em seus corações. Nesse instante íntimo, os desafios, as preocupações, os problemas, as discussões que antes os assombravam evaporam, dissolvendo-se como uma neve que derrete sob o careçar do sol radiante do verão. Eles se entregam ao momento, mergulhando na conexão profunda que os une, como se a balada e a cidade ao redor fossem meros cenários de uma história apenas deles. É ali no calor da noite que a essência do amor se revela em sua total plenitude, transformando a efemeridade da vida em uma eternidade de sentimentos compartilhados. É acendido, alimentado às brasas da chama do amor deles. Mas como um fogo que se apaga, logo eles voltaram para sua rotina monótona e de muitas brigas. As discussões e as brigas voltaram a ser frequentes e em uma delas o Ji-woo tomou uma decisão radical de sair de casa. Ele não fez questão de impedir, nem mesmo olhou para ele, apenas continuou concentrado na sua escrita. Sentindo que a sua atitude foi extrema, acaba voltando para casa algumas horas depois. Goyon, por sua vez, continua imerso em seu mundo, concentrado em escrever a sua novela. Ele reflete consigo mesmo. Quando o ressentimento se dissipava e a gente esquecia a razão da briga, éramos capazes de se reconciliar em um silêncio cúmplice. Eles se encontram em um ciclo de despedidas e encontros de uma
dança entre mágoas e amor, onde as palavras desnecessárias e algumas necessárias eram deixadas de lado. Conforme o tempo passa, o Ji-woon recebe uma proposta irresistível de trabalho na China, mas ele não quer abandonar a pessoa que ele ama, né? Ele não quer deixar o Go-yeon, então ele pede para o Go-yeon ir com ele. Afinal, essa é uma chance que pode transformar e melhorar muito a vida dele. Compartilhar isso com o Go-yeon, ele espera que seu namorado esteja animado e disposto a embarcar nessa nova jornada. Portanto, a resposta de Go-yeon é desanimadora. Primeiro, ele fala que a empresa não vai liberar ele, e além disso, gente, fica claro nas suas expressões, no seu tom de voz, nas suas atitudes, ele não está disposto a fazer o esforço necessário para ir junto com o Ji-woo. É como se uma barreira invisível separasse, né? A mentalidade dos dois é bem diferente também. Sentindo-se dividido, o Ji-woo enfrenta a dificuldade dessa escolha. Ele quer ir para esse emprego, mas ele não quer deixar o Go-yeon. Você deve ir sozinho, diz o Go-yeon, com um tom que mistura afirmação, resignação e indiferença. Não hesita, mas sabe que não pode deixar essa oportunidade passar por um relacionamento que já parece morno e sem perspectiva. A decisão de ir é dolorosa para ele, mas necessária. Enquanto seguem para o aeroporto juntos, uma tensão silenciosa permeia o ambiente. Go-yeon observa o Ji-woon com um olhar que mistura aceitação e tristeza. Durante a viagem, Go-yeon começa a perceber que, talvez verdadeiramente, o Ji-woon nunca tenha se sentido em casa com ele. Essa falta de conexão, ou então essa fragilidade na conexão que eles construíram, os levou a um impasse, de modo que eles se tornaram estranhos um para o outro. Ji-woo se sente distante do Go-yeon aqui por recomendação do próprio Go-yeon, enquanto o Go-yeon encara a paisagem que passa rapidamente, os trilhos e as árvores ali transformando em borrões. O silêncio entre eles é pesado, cheios de coisas não ditas e de um futuro que se desenha sem a presença um do outro. Go-yeon reflete sobre o que o Ji-won irá conseguir, que ele tem um futuro vibrante e brilhante pela frente, cheios de possibilidade ali que ele não pode compartilhar. Com um aperto no peito, ele entende que ele não pode ver o que o Ji-woo vê, ele não consegue acompanhar as suas aspirações e sonhos, ele não compartilha da mesma coisa. A realidade é cruel, mas talvez a separação seja o que realmente eles precisam. A relação entre o Ji-woo e o Go-yeon transcendeu os limites que um amor convencional pode suportar. Eles se amam de verdade, mas o amor por si só não é o suficiente para sustentar uma relação a longo prazo. É uma verdade dura e muitas vezes ignorada para quem acredita que o afeto pode superar qualquer obstáculo. Ji-woo, com seu coração generoso e disposto, se coloca à disposição para mudar, para adaptar-se às circunstâncias e expectativas que o mundo do Go-yeon exige, para tentar reacender essa chama já bem apagada dessa conexão que tem entre eles. É um ato de amor que revela a sua profundidade emocional, o seu desejo, o quanto que ele estava envolvido nessa relação, como que ele genuinamente e sinceramente quer estar ao lado do Go-yeon, independente dos desafios que eles vão enfrentar. Por outro lado, o Go-yeon parece preso em suas próprias limitações. Ele é um homem marcado por experiências e muitas delas trágicas, por medos que impedem ele de se abrir completamente e por uma resistência a mudar que o isola ainda mais. O Go-yeon tem uma grande dificuldade em desassociar mudança da dor. Ao contrário do Ji-woo, que está disposto a navegar por águas nebulosas, pelas incertezas com a esperança de que eles possam ter um futuro juntos, Go-yeon se vê como prisioneiro de sua própria solidão e das barreiras que ele ergueu ao longo de sua vida. A verdade crua e nua é que ele não consegue se permitir as vulnerabilidades que o amor exige. Isso se torna um fardo pesado, insuportável, que ele não consegue carregar. Ji-woo então entrega o seu sanduíche, a última coisa que ele deu ao Go-yeon, e os dois se separam definitivamente. De volta ao trem, no caminho de volta para casa, a paisagem passa rápido pelas janelas. Go-yeon começa a comer o sanduíche, cada mordida uma mistura de sabor e dor. As lágrimas que brotam de seus olhos nesse momento são os reflexos de sua luta interna. São lágrimas de tristeza, mas também de uma aceitação amarga. Ele percebe que uma vez mais se vê sozinho e que essa solidão se tornou a sua fiel companheira, tão próxima, tão íntima dele como a Kylie. A solidão o abraça como um velho conhecido, ao mesmo tempo reconfortante e angustiante. Talvez ele vai se lembrar de mim como uma piada que ouviu há muito tempo, a piada mais sacana do mundo. Pensa o Go-yeon, uma metáfora dolorosa que encapsula a sua própria história. Ele se compara a uma anedota esquecida, algo que poderia ter trago risada, mas que em vez disso se tornou uma lembrança distante. O amor entre eles se transformou em uma piada sem graça, uma ironia amarga que o faz duvidar
do seu próprio vazio. Naquela viagem solitária, enquanto o trem avança, ele sente o peso de suas escolhas e a inevitabilidade de suas ações. Ji-woo e Go-yeon se amaram, mas suas próprias realidades os separam de um futuro juntos. Go-yeon, embora tenha um coração cheio de amor, gente, muito amor para dar também, parece estar preso em um labirinto de solidão e desespero, onde a compatibilidade é uma palavra que se torna estranha e distante. Ele carrega consigo o peso de uma existência marcada por relações românticas que nunca se concretizam, como se estivesse destinado a navegar por um mar tempestuoso, constantemente lutando contra as ondas que ameaçam a afogá-lo. Cada onda que surge em uma tentativa fria e mortal de afundar representa um obstáculo emocional ou uma lembrança amarga ou uma insegurança que o puxa para as profundezas. Ele tenta nadar em direção à superfície, onde a luz da esperança brilha, mas a força do mar aqui é implacável. As tempestades que ele enfrenta não são apenas externas, são internas, estamos refletindo suas próprias dúvidas e medos. Ji-woo, por outro lado, era a âncora que mantinha o Go-yeon ancorado, que o ajudava a resistir à força desse mar. Mas agora ele se vê impotente diante da luta do seu amado. A adoração e o amor que ele sente por ele é puro, mas a dor da incompatibilidade os colocam em um ciclo vicioso. E por mais doloroso que seja falar isso, o Ji-woo não aguentaria ver o Go-yeon afundar sem fazer nada, e o Go-yeon soltou a mão dele. Ele soltou a corrente. É claro que o Ji-woo deseja ajudar, que ele fica estendendo a mão ali, mas muitas vezes o Go-yeon batia na mão dele, e isso faz o Ji-woo sentir como se ele estivesse tentando apagar fogo com gasolina. A conexão entre eles era inegável, mas a solidão que assombra o Go-yeon também. E essa solidão se projetou sobre o amor que eles compartilhavam. Uma atmosfera sinistra de realização e alívio. Go-yeon, após anos de trabalho árduo, finalmente pode largar o seu emprego e dedicar à escrita em tempo integral. Inclusive, sua rígida chefe pede até o seu autógrafo. Go-yeon descreve a sua novel como uma típica história de amor. Volta para o seu sombrio e solitário apartamento, afinal não tem mais aquela energia pulsante que o Ji-woo trazia. As luzes estão apagadas e a escuridão parece consumir a alegria que ele sentiu momentos antes. O ambiente está mergulhado em uma ausência palpável de vida, em uma bagunça, em uma penumbra, já que Ji-woo não está mais com ele. A solidão do espaço reflete a solidão que marca seu coração. A sensação de que, embora ele tenha conseguido realizar o seu grande sonho, que é ser um escritor profissional em tempo integral, ele continua a viver uma realidade marcada pela perda. Então comemora por finalmente ter conseguido se libertar daquele emprego chato de escritório que ele tanto detestava, é que enquanto ele saboreia um delicioso sushi, uma vez mais a solidão que envolvia a sua vida o atinge com força mais uma vez, como se fosse uma preda. De repente, o som de batidas na porta é ouvida e são os amigos do Go-yeon. Preocupados, começam a forçar a entrada deles, temerosos de que o Go-yeon tenha cometido um ato desesperado mais uma vez. 6 dias haviam se passado desde que eles perderam o contato com o Go-yeon. O Go-yeon, completamente acobertado por essa sombria e fria solidão, nem sequer se deu conta de que ele permitiu o tempo escorregar pelos seus dedos. Eles decidem sair juntos, vão até uma cafeteria que conversam um pouco. O Go-yeon então atende uma ligação e um olhar congelante brilha no seu rosto. Ele mal consegue acreditar a notícia de que ele se tornou o primeiro escritor sul-coreano a receber o prêmio Daebin. Eu acho que é assim que fala. A emoção envolve uma mistura de felicidade e um orgulho que ele nunca tinha sentido de si mesmo. Durante a coletiva de imprensa, seus olhos acabam fixando em uma figura familiar. Seu pai, que ele não via há anos, o estava observando de longe com um sorriso no rosto. Um misto de confusão e indignação toma conta do Go-yeon. Ele se aproxima e, quase sem pensar, solta a pergunta que arde em sua língua. O que você está fazendo aqui? Você nem mesmo compareceu ao funeral da minha mãe. O pai, com um olhar distante, hesita antes de responder. Ele não se desculpa, não tenta justificar a sua ausência. Ao invés disso, de maneira fria e pragmática, fala pro Go-yeon que vai enviar um colchão para ele passar o seu endereço. Como se uma simples oferta de um bem material pudesse apagar os anos de abandono e a dor da perda. Ele sente o peso da frustração crescendo dentro dele, a raiva e a decepção se misturando em seu peito. O que realmente importa não é o diabo do colchão, mas a conexão perdida, as memórias nunca construídas, o pai que nunca esteve presente. Alguns dias depois, o colchão chega na casa do Go-yeon e ele decide estrear esse colchão
colchão da melhor maneira que ele consegue, que é fazendo sexo com um estranho que ele encontrou em um aplicativo. Detalhe que ele não fez sexo com ninguém, gente, no colchão que ele compartilhara com o Jiwoo. O namorado do Yoo-soo faz uma surpresa aqui pra ele, pra pedir ele em casamento, só que pra isso ele acaba irritando e magoando o Yoo-soo, que pensa que vai terminar com esse cara. Ele fala mal dele o tempo todo, pego completamente de surpresa quando ele chega ali no local e o seu namorado está ajoelhado e lhe pede em casamento. A cena então termina de uma forma hilária, gente, porque o Yoo-soo aceita casar com o cara, né? O cara fala que ama ele, mas ele é extremamente alérgico ali a nozes ou amendoim, não lembro exatamente, mas enfim, e ele sai correndo pro hospital ali, falando pro Yoo-soo que o Yoo-soo não precisa seguir ele, que ele ama ele, que depois ele liga pra ele. O Go-yeon então entra no bar onde o Jiwoo trabalhava. A sua surpresa, descobriu que o seu ex-namorado pediu para o amigo dele sempre lhe servir a sua bebida preferida gratuitamente. Um leve aperto no coração o atinge aqui ao perceber o como que o Jiwoo valorizava ele e o como que ele mesmo havia sido um cego ao não retribuir esse carinho e esse valor. Go-yeon volta para casa e vê uma matéria ali na televisão sobre o colchão que não é nada positiva. Havia algo na forma como aquele colchão ocupava um grande espaço no seu pequeno apartamento que refletia a presença dos seus pais em sua vida. Pessoas que tinham tanto amor para oferecer, mas que não conseguiram direcionar esse amor de forma adequada. Essa percepção o deixa melancólico e ele se livra desse colchão. Ele reflete sobre a possibilidade dele ser bem parecido com os seus pais. Ou seja, alguém que tem muito amor para dar, e eu destaquei isso para vocês na resenha anterior, mas que não sabe como focar, como direcionar esse amor de uma maneira certa. No momento de recaída, Jiwoo acaba invadindo os pensamentos do Go-yeon. O sorriso dele, a maneira como ele iluminava o ambiente, era difícil de esquecer. Um suspiro resignado, ele pega o seu celular, abre o aplicativo de encontro. Um perfil particularmente chama a sua atenção, onde tem a foto apenas um ventilador e na legenda a palavra Kylie. Sem pensar duas vezes, o Go-yeon dá coraçãozinho e acaba dando match. Ele sabia que era uma ilusão ridícula acreditar que o Jiwoo estava de volta, mas em momento como aqueles, a esperança de encontrar algo que se assemelhasse àquela conexão irresistível que eles tiveram, fazia acreditar em algo que ele sabia que era uma fantasia absurda. Isso o impulsiona a ir até esse local, que é um quarto luxuoso em um grande prédio. Como o Go-yeon imaginava, não é o Jiwoo, sim um estrangeiro denominado de William Habibs. Não se parece em nada com os homens que o Go-yeon costuma se relacionar. Pelo contrário, ele era oposto ao que o Go-yeon estava acostumado. Seu jeito sério, seu olhar profundo, criava uma aura de mistério que o tornava irresistível. Ao contrário dos sorrisos abertos e das risadas fáceis que ele conhecia muito, exalava uma frieza que atraía ainda mais. É como se ele guardasse segredos que o Go-yeon sentisse que somente ele poderia desvendar. O Go-yeon se sentia como um peixe atraído pela isca, irresistivelmente sendo puxado para aquele mundo desconhecido e intrigante. O que ele escondia, quais são os pensamentos que rodeavam aquela mente tão interna. Após um longo silêncio, um clima tenso paira entre eles e seus olhares se cruzam com uma intensidade sinistra. Finalmente, o Go-yeon quebra o silêncio e eles começam a conversar sobre o significado do nome de cada um. Com um sorriso enigmático, o Go-yeon explica que seu nome significa algo como brilhe alto e mais forte. William, curioso, pergunta se é como uma estrela. Go-yeon, no entanto, sorri e responde: não, é como uma bomba, uma arma nuclear. Essas palavras deixam William intrigado, uma mistura de fascínio, curiosidade e apreensão. O que poderia ser tão poderoso, mas tão destrutivo ao mesmo tempo? Como se o Go-yeon estivesse explicando para William que, assim como uma bomba nuclear, ele carrega em seu interior uma imensa potência, capaz de causar transformações profundas e, em muitos casos, devastadoras. Sendo essa arma de destruição em massa, eu tenho a capacidade de impactar o mundo ao meu redor de maneira devastadora e imprevisível. Ser uma bomba nuclear é estar ciente de que sua presença pode provocar medo e fascínio. Uma combinação complexa de beleza e perigo. Assim como a energia liberada por uma bomba nuclear pode redefinir paisagens, ele também tem potencial, e um potencial devastador, de alterar a realidade de quem está em volta dele. Go-yeon não está apenas ressaltando o seu lado destrutivo e perigoso, mas também a sua profundidade e complexidade. É um lembrete de que, assim como na energia nuclear, há muito mais do que aparenta. E não estou me referindo a Kylie, né, gente? Lembrando que o Go-yeon não faz uma dissociação entre ele e a Kylie. Para ele, é como se eles fossem um único ser. Yoo-soo é consumido pela maldita depressão pré-casamento, uma tempestade de medos e incertezas que parece não ter fim. A
esses turbilhões emocionais, Goyon recebe uma mensagem de William pedindo para Goyon encontrá-lo. E as palavras, o Goyon reflete sobre a vida na imensidão da cidade, onde as pessoas parecem ser arrastadas por forças desconhecidas, sombras do passado e ecos de um futuro incerto. Em seu íntimo, Goyon anseia acreditar que tudo isso é, na verdade, de uma certa forma, um amor que o impele a buscar as respostas em meio ao caos, na esperança de encontrar o seu próprio brilho nessa escuridão. Goyon, impulsionado por uma necessidade incontrolável de emoção, por um desejo impassível de se sentir vivo, desejar, decide ir até o William, mas em vez de ir direto para o quarto dele, começa a instigar. Ele manda uma mensagem para o William, falando para o William encontrar ele ali nas escadas. Com um sorriso travesso nos lábios, ele inicia uma corrida pelas escadas, desafiando o William a seguir. Cada passo é uma explosão de adrenalina para o Goyon. Ele saboreia e muito a sensação de ser perseguido e desejado, como se estivesse nesse momento se libertando de todas as correntes invisíveis que o prendem. A cada curva, a cada degrau que sobe, ele não consegue conter a alegria que transborda em seu ser. Sensação intoxicante que o faz sentir vivo como há muito tempo ele não sentia. Ele ri, a adrenalina pulsando em suas veias, enquanto ele observa o William se esforçar para alcançá-lo. Ele chega bem próximo dele. Ambos estão ofegantes, suas risadas ecoando por todo o prédio. O Goyon então lhe dá um buquê de flores com algo escrito em coreano, pergunta o que significa aquilo. O Goyon olha para ele intensamente e maliciosamente e responde: me fode com força. E que o Goyon não estava brincando nesse momento, e todo mundo também queria que isso tivesse acontecido, né? Mas infelizmente a gente não teve nada. William sorri para ele então, depois de perseguir o Goyon aqui pelas escadas como um louco, entendeu bem o que é que o Goyon quis explicar para ele quando ele diz que ele brilha alto e forte como uma arma nuclear. A mensagem para o William foi clara: Goyon é uma dualidade, uma dança entre o que é admirável e o que é temido. E essa ambiguidade que o torna tão fascinante, tão interessante, e faz com que o William se sinta tão atraído por ele. Faz com que o William queira continuar explorando essa relação, continuar essa dança, querer se irradiar com essa arma nuclear. E é por isso que ele pergunta se o Goyon quer ir para Bangkok com ele. O Goyon chegando no hotel tailandês onde o William reservou um quarto para ele, só que é o mesmo hotel onde ele se hospedou com o Jiwoo na viagem deles para Tailândia. Logo, lembrança desses momentos com o Jiwoo invadem a sua cabeça. Ele lembra do momento que o Jiwoo estava cansado, só se jogou ali na cama e queria dormir agarradinho com ele. O Goyon acaba cedendo, ele fecha as cortinas automaticamente aqui, só que as cortinas estavam com defeito. O hotel, para poder se desculpar, muda eles de quarto, colocando eles na suíte presidencial, onde ali eles têm uma vista incrível da cidade de Bangkok e também de algo que o Goyon chamou de pênis de cristal. E eu vou ser obrigado a concordar com ele, gente. Realmente lembra, a imagem tá na tela para vocês. Voltando ao presente, ele se encontra sozinho, sufocado aqui por sua própria solidão. Ele está cansado disso e está cansado de estar cansado. Quanto mais ele passeia pro Bangkok, mais memórias dos momentos que ele viveu ali ao lado do Jiwoo cobrem seu cérebro. Goyon se lembra de um momento que os dois se divertiram como loucos em uma passarela, eles gritando como dois malucos para os carros passando lá embaixo, e lembra de um momento pesado, né, de um momento denso, que foi quando o Goyon e o Jiwoo entraram em uma farmácia e o Goyon perguntou para o farmacêutico se ele tinha um antiviral. E ele presumiu que o Goyon quer se precaver do HIV e não que ele já o possui. A média é muito caro, mas o Goyon compra ele de qualquer maneira e o Jiwoo acaba colocando a camisinha que ele estava escolhendo ali na prateleira. Percebe que o Goyon está abatido aqui, ele o segue em silêncio, como se fosse uma sombra, até que ele quebra esse silêncio ali, fala se eles podem ir para Pai. O Goyon fala que é impossível, que eles estão em Bangkok, mas eles podem ir ver um rio. Logo a cor volta ao rosto do Goyon aqui, a gente vê como que o Jiwoo faz ele se sentir melhor. Enquanto eles passeiam pelo rio, o Goyon comenta com a gente que já tem 9 anos que ele vive com a Kylie, que ele ainda não está acostumado com a existência dela. O Jiwoo sempre achou normal ter a Kylie por perto, embora o Goyon ache estranho, né, gente? E é ele que possui a Kylie, né? É ele que convive com ela todos os dias, só lembrando que o Goyon batizou o vírus do HIV como Kylie. Saindo de suas memórias, finalmente o William tem tempo para encontrá-lo. William convida ele para eles assistirem um show de fogos de artifício juntos. Eles param num restaurante no topo de um luxuoso prédio. O Goyon pede todos os tipos de bebida sem saber o que é que eles estão bebendo e convida o William para acompanhar.
acompanhá-lo, né? O William acha essa ideia meio maluca, mas aceita. Ao retornar para o quarto, o William não se sente bem. Goyon encontra ele um pouco depois caído ali debaixo da água fria, com uma expressão completamente abatida, seu rosto perdendo toda a cor, enquanto o celular do William vibra insistentemente. Ao olhar para a tela, o Goyon vê uma foto da família do William, né, da sua esposa e da sua filha, uma mensagem de alguém que para mim é a esposa do William. As palavras dela revelam um desespero profundo. Ela mandou pro marido algo como: a minha vida não tem sentido sem você. Ela pergunta para o William se ele não sente pena da filha dele e que ela sente como se ela já estivesse morta. É nesse momento que o Goyon percebe que o William, ele tem seus problemas e que assim como ele utiliza o William para escape da realidade, o William faz o mesmo. Essa revelação não incomoda o Goyon, mas acaba por reavivar uma memória antiga de outro momento que ele viveu com o Ji-woo. Recorda-se de um final de tarde aqui em que, após eles se refugiarem da chuva torrencial, encontraram um abrigo em um hotel à beira de estrada. Haviam desembolsado uma quantidade exorbitante de dinheiro que por um quarto que parecia cenário de filme de terror. As paredes descascadas, a iluminação fraca, o ventilador ali que parecia estar nas últimas, davam esse ar sombrio e não muito acolhedor ao ambiente. Tudo, mesmo diante dessa atmosfera inusitada, o sexo entre o Goyon e o Ji-woo foi intenso e satisfatório. Embora Goyon tenha se mostrado um tanto ríspido nas palavras dele. Essa dualidade entre a crueza da situação e a chama da paixão que os unia tornam essa lembrança ainda mais complexa e vívida. Antes de eu detalhar Satimara pelado para vocês, é importante a gente voltar um pouco no tempo e revisitar a cena da chuva, porque agora a gente está sob a perspectiva do Goyon. Essa nova abordagem revela um ambiente nebuloso, enevoado, sombrio, em contraste com a leveza ou com a luminosidade que caracterizava a visão do Ji-woo que a gente viu no 6º episódio. Ji-woo estava radiante, feliz por ter o Goyon do lado dele. Já o Goyon não consegue esconder muito bem a sua insatisfação. Ele se força a sorrir, mas sua autenticidade é questionável. O Goyon apenas encena uma felicidade ali que não sente verdadeiramente apenas para agradar o namorado. Que no fundo eu sinto que o Ji-woo percebeu isso, mas ele tá tão embriagado de amor e de desejo pelo Goyon que ele decide ignorar. Essa diferença de sentimentos e de visões entre eles já indica pra gente que o Goyon estava enfrentando uma profunda crise emocional antes da separação definitiva. O que se revela aqui pra mim é que a partida do Ji-woo pra China apenas acelerou o que já era inevitável. E sim, assim como dói em vocês, dói em mim também. Voltando à cena de Satimara pelado, os dois se beijam intensamente aqui, enquanto o Goyon narra pra gente que o Ji-woo broxava quando ele usava camisinha, só que eles não podiam transar sem camisinha por conta da cara, que tinha uma grande influência na frequência com que eles faziam a arte de morar pelado. O calor sufocante daquele quarto, onde o ar parecia estar salgado e úmido, eles tomam a decisão de se entregarem completamente um para o outro mais uma vez e eles fazem sexo sem usar proteção. Para eles, o risco vale a pena nesse momento. O amor e o desejo que um dia os unira parecia ter ganhado um novo fôlego. No entanto, ao se deixarem levar pela paixão, a chama que ardia entre eles não era tão intensa quanto eles imaginavam, quanto eles precisavam. A necessidade que eles tinham um do outro parecia frágil. Calorosa noite, em uma balada cheia, envoltos por uma multidão pulsante, eles selam um beijo que transcende o comum. Um beijo que encapsula a intensidade de suas emoções. Uma mistura de paixão ardente e agonia profunda. Sem dúvidas, para mim, esse é o beijo mais memorável dessa série, o melhor beijo dela também. Ele transborda uma carga emocional imensa. É raiva, é ansiedade, é medo, é insegurança, é amor, é desejo, é frustração, é raiva. Tudo isso parece se entrelaçar de uma maneira assustadoramente harmoniosa nesse momento único. Os atores completamente imersos nos personagens aqui, quase como se eles estivessem possuídos por suas vivências, gente, e entregaram tudo. É uma experiência avassaladora ao mesmo tempo que é deslumbrante. Essa daqui foi a minha cena preferida da série. Após esse momento eletrizante, Goyon reclina a sua cabeça sobre o peito do Ji-woo, evidentemente abalado, sua voz abafada, dominada pelo medo. Pergunta aí, e se eles voltassem a brigar depois da viagem? A resposta do Ji-woo vem imediata, afirmando que sempre eles se reconciliariam. Goyon anseia por ouvir essas palavras, desejando que o Ji-woo enfatize várias vezes ali que ele vai atrás dele, que ele vai estar do lado dele, não importa o que. Então ele fica perguntando de novo, e se a gente brigar? E o Ji-woo fica respondendo que eles vão se reconciliar. Essa certeza traz uma felicidade sutil para o Goyon, uma sensação de segurança, mesmo que ele ainda
não consiga perceber totalmente ou senti-la plenamente. Retornando aqui para o presente, William e Goyon não trocaram uma palavra e o Goyon começa a redigir um bilhete aqui para o William, expressando seu desejo de confortá-lo de alguma forma. No entanto, à medida que as palavras fluem, o Goyon percebeu que o que ele sentiu com William não foi amor e sim familiaridade. Ou seja, o que realmente atraiu ele para William é o como que os dois são parecidos, é o como que os dois parecem ser sufocados por sua própria solidão. Eles precisavam de um escape, né, gente? Um escape não necessariamente carnal, né? Não tô me referindo aqui a sexo, embora eu queria muito que eles tivessem se pegado, né, gente? Mas não dá pra ter tudo. Enquanto o Goyon caminha por Bangkok, sua mente está inundada sobre reflexões do amor. Talvez o amor seja, na verdade, a oportunidade de você se mostrar em toda a sua essência. Nesse momento de introspecção, o Goyon percebe que ele verdadeiramente não valorizou o Ji-woo, nem o amor dele e nem o amor que eles compartilharam. Com essa nova clareza, ele conclui a mensagem sincera para o William aqui, falando que ele não vai se esconder mais, que a partir de agora ele vai ser ele mesmo, e ele fala que o William merece a chance de fazer o mesmo. Assim, ele encerra o bilhete com um convite à autenticidade, uma esperança de que ambos possam finalmente encontrar a liberdade para serem eles mesmos, para serem quem realmente são, como se o Goyon tivesse tirado uma tonelada de concreto do núcleo do seu ser. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sente verdadeiramente livre. Ao retornar para a capital sul-coreana, Do-soo, que está em processo de separação do marido, se vê envolvido em ajudar o Goyon a mudar de casa. Para o Goyon, esse é o primeiro passo em direção ao renascimento, uma oportunidade de deixar para trás o seu antigo eu e dar espaço para uma nova vida. A casa onde viveu momentos felizes e ao mesmo tempo momentos dolorosos carrega memórias que pesam em seu coração. Ele percebe que é a hora de recomeçar, em todos os sentidos possíveis dessa palavra. E eles ajudam o Goyon ali a arrumar as coisas que ele tem, ele vai comprar as coisas novas aos poucos também. Eles vão para um topo de um prédio e ali, cercado por seus amigos íntimos e leais, todos solteiros, enquanto Goyon observa um show de fogos de artifício, iluminando o céu noturno, deixando esse cenário festivo, a lembrança de Ji-woo invade a sua mente, trazendo à tona reflexões profundas. Apesar da sua vida romântica ter se desenrolado em um fracasso, ele encontra consolo no amor genuíno dos seus amigos. Goyon percebe que, embora sua trajetória até o amor foi complexa, ele ainda está aprendendo o significado sobre amar e ser amado. E a partir desse ponto, ele entende que suas experiências, boas ou ruins, são parte essencial de sua jornada de autodescoberta e crescimento. A única coisa que ele sabia ao continuar escrevendo seus romances é que ele ainda não sabia muito sobre o amor. Aqui então entra a sua última lembrança do Ji-woo, sendo ela a mais dolorosa. Sua mente é mergulhada de volta a Bangkok em um momento que era para ser um dos mais românticos do casal, talvez o mais romântico. Eles decidiram soltar uma lanterna simbólica de casal, um gesto que deveria representar a renovação, a celebração, o reacender do amor que os unia. No entanto, a mente de Goyon estava repleta de dúvidas. Ele escrevia e reescrevia as mensagens na lanterna com uma intensidade quase desesperada, questionando-se quase o tempo todo se o relacionamento com Ji-woo é realmente o que ele deseja para o resto da vida. Ao contrário dele, Ji-woo parece ter uma convicção inabalável dos seus sentimentos. Ele acreditava que eles foram feitos um para o outro, um amor destinado a perdurar. Se por acaso houvesse alguma incerteza em seu coração, disposto a lutar com todas as suas forças para que esse amor se concretize, para que esse amor fosse eterno. À medida que a lanterna se iluminava e ascendia aos céus, Goyon de repente sente um aperto no peito. O brilho efêmero da lanterna parecia refletir a fragilidade de seus sentimentos, e logo ela despenca em direção ao rio gelado. Goyon observa impotente a luz se dispersar na imensidão do lago noturno. Essa imagem se tornava um presságio sombrio na sua mente. Ele não conseguia afastar a ideia de que, de alguma forma, a culpa era dele. Um sentimento de desamparo o envolvia, como se ele estivesse destinado a destruir esse amor tão desejado por ele. Ji-woo tenta confortá-lo, ele até une as mãos deles depois, mas suas palavras pareciam cair em ouvidos surdos, pareciam se perder em meio às tempestades de incertezas, dominavam o coração do Goyon nesse momento. A verdade crua e nua é que o Goyon interpretou isso como um sinal ominoso, convencido de que ele estava destinado a arruinar esse amor. Assim, esperança e desespero se entrelaçavam, criando um quadro emocional complexo e profundo,
onde o amor lutava contra suas próprias limitações. Voltando ao presente, enquanto observava os fogos de artifício iluminando o céu noturno, Goyon se viu imerso mais uma vez em uma reflexão melancólica. Sem a presença do amor do Ji-woo em sua vida, algo dentro dele começou a compreender o verdadeiro significado do amor e o como que a dor da perda pode se apresentar de diversas maneiras. Nesse instante, talvez ele reconheceu que ele fora o responsável por deixar esse sentimento escapar por entre seus dedos, como a fumaça colorida que se dissipava no ar. Como os próprios atores destacaram, o relacionamento do Goyon e do Ji-woo era permeado por amor, mas estava destinado ao fracasso. Apesar de compartilharem algumas semelhanças, as suas diferenças eram marcantes, refletindo visões de mundo, sonhos e aspirações diferentes. Um dos protagonistas estava disposto a se mudar e se adaptar, enquanto o outro, preso por cicatrizes do passado, encontrava diversas dificuldades para seguir em frente. E assim, mesmo que a empresa não decidisse liberar ele, mesmo que a Kylie poderia ser um impedimento para ele, se o Goyon realmente quisesse mesmo, estivesse determinado mesmo a ir para a China com o Ji-woo, na minha opinião, ele tinha conseguido ir sim. Mas se ele realmente tivesse conseguido mesmo, no início eles reviveriam as emoções e os sentimentos, o amor deles, né? Exatamente como aconteceu na viagem até a Tailândia. No entanto, inevitavelmente, as brigas e as discussões voltariam a ser frequentes, levando a futuramente traições, né? Principalmente por parte do Goyon, até o desfecho inevitável desse relacionamento que não foi feito para ser. Em outras palavras, pessoa certa, na hora errada, em realidades que não se alinhavam. Goyon não sabe o que sentir, mas talvez um dia ele saiba. Talvez ele tenha sentido que ele e o Ji-woo eram incompatíveis na cama. Talvez ele tenha sentido um amor intenso por ele, mas isso não foi o suficiente. O fato é que depois de tudo que o Goyon passou, ele ainda não sabe o que sentir, ele ainda não entende bem o amor, e ele ainda se vê escravo da solidão e de uma pergunta, gente, que muitas vezes paira na nossa cabeça, né? Para que eu fui criado? A resposta para o Goyon ainda pode se encontrar longe dele, mas de pouquinho a pouquinho, por conta desse intenso processo de aprendizagem que ele passou, ele está um pouco mais próximo dela. Definitivamente muito mais preparado do que ontem para encarar e abraçar um novo amanhã que está por vir. Por isso que a série termina com ele sorrindo ao lado dos seus amigos sobre um espetáculo vibrante de fogos de artifício, simbolizando a chegada de um novo amanhã repleto de possibilidades e talvez dessa vez o Goyon consiga vencer esse mar tempestuoso. Essa radiação que ele permite cobrir a sua vida e transformar ela em algo lindo, Brasil. Em ele pensar que ele brilha e forte como uma estrela e não como uma arma nuclear. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão. Bye, bye.